Olá, meus queridos alunos e alunas do curso de IPC, isso mesmo, de Investigação Forense e Perícia Criminal da Uniaselv. Cá estou eu, Hugo da Costa, o tutor de vocês. Espero que estejam todos bem, felizes, satisfeitos. Estamos agora no final do nosso semestre e a matéria agora é Ciências Políticas, e a nossa unidade agora é a unidade 3. Então se liga nas dicas que eu vou dar. Professor, mas é muita matéria. Gente, a matéria de ciências políticas é bem grande. Então, o que eu vou falar aqui é um resumo para que vocês possam procurar lá no livro. Inclusive, eu vou projetar a unidade 3 aqui, alguns pontos, para vocês irem lá no livro e seguirem adiante, ok? Mas vamos lá. Ciências Políticas, unidade 3. Nós estamos aqui juntos nessa jornada do conhecimento e vamos agora para a unidade 3, certo? Nós vamos falar sobre a política na contemporaneidade. Olha só, deu até um trava-língua. Contemporaneidade. Nós vamos falar sobre o Estado liberal e o neoliberalismo, a crise de welfare state e a crise da globalização. Professor, mas você não falou isso na unidade 2? Falei, só que nós vamos ter alguns enfoques em alguns autores aqui e nós vamos também dar uma revisão nos conteúdos, ok? Primeiro, gente, é importante a gente lembrar como que o mundo ficou dividido nestes períodos especificamente, né? No feudalismo, na monarquia e a formação moderna e início do Estado liberal. Então vamos lá. No feudalismo, a produção, a organização da época eram feudos, aquelas cidades ou colônias, geralmente cercadas de muros, que haviam senhores feudais, homens que tinham a posse das terras, né? E essa sociedade medieval era formada por três classes sociais bem definidas, né? Eram o clero, que era ligado à igreja, a nobreza e o povo. Então, essa pirâmide social bem definida na época, e havia ali a questão da produção dentro do feudo, tudo que se produzia era para os senhores feudais que davam em troca proteção ao povo, né? Então, marque aí. Em contrapartida, o Estado estava descentralizado. O quê? Porque eram vários feudos, não havia um centro, uma capital, né? Haviam vários feudos, uns com mais poder bélico que outros, uns com mais agricultura, e assim era a nossa idade feudal, né? Digamos assim. Já na monarquia, com o declínio dos feudos, né, com alguns feudos ruindo, né, com invasões externas, com casamentos que eram feitos ali dentro das famílias feudais, que às vezes acabavam diluindo o feudo, né, pessoas que não davam continuidade às heranças, né, a cuidar da terra. Então tudo isso vai desmantelando os feudos e há um declínio é o quê? É, sai lá de cima e vai para baixo, há uma queda no sistema feudal. E, com isso, o poder passa-se a concentrar nas mãos do rei, dos nobres, né? E esse período chamado de monarquia absolutista. Por que absolutista? Que o poder era não mais dividido em vários centros, né, em vários feudos, mas se concentrava na figura de um rei. E isso marcou a transição do feudalismo, né, para a monarquia. E mais para frente, nós vamos ver que a Igreja Católica, Apostólica, que é conhecida como a Igreja Apostólica Romana, ela entrou ali dentro da estrutura do Estado e começa a influenciar esses reis e começa a ganhar espaço, né? E começa a lançar também homens com filósofos como Tomás de Aquino, como São Agostinho, né? Agostino. Então, assim, a igreja também começa a ganhar força nessa época da monarquia, especialmente nessa transição. A formação do Estado moderno, início da teoria liberal, o que, que é isso?
O Estado moderno resulta do declínio do feudalismo e do enfraquecimento do poder da nobreza. Então, a nobreza, depois que a igreja começou a se infiltrar dentro dela e outras classes também, como a burguesia, que é uma classe que surgiu com as oportunidades ali dentro dos reinos, né, de venda, cidades crescendo, há um aumento no comércio. E as pessoas que estavam ali nessa frente de comércio começaram a prosperar. Esses são os burgueses que tinham também um bom trânsito dentro das nobrezas, porque eles vendiam objetos de interesse da nobreza, né. Então, há um enfraquecimento dos feudos, a gente viu na monarquia, e no Estado moderno, que é o Estado onde começam a surgir questões também de temas como democracia e outras questões, há uma ruptura, um enfraquecimento das monarquias e também as classes sociais vão se fortalecendo, classes que antes eram inexistentes ou pouco atuantes, como a burguesia, passam a ganhar espaço. E nós chegamos então a esse liberalismo. O que que é o liberalismo, gente? É a ideia de um Estado não intervencionista e tem base nos trabalhos do John Locke, que foi um contratualista, a gente já estudou sobre John Locke, e Adam Smith, que é um dos pais da economia. E para Adam Smith, especialmente, os princípios da não intervenção na economia e livre concorrência fariam com que o Estado prosperasse. Essa era a ideia que eles pregavam de liberalismo, que o Estado liberando, né, os cidadãos para poder trabalhar, eles iam automaticamente conseguir prosperar, eles iam conseguir adquirir os seus bens. Então era um Estado que deveria dar direitos humanos de primeira geração, que eu já falei várias vezes, que são aqueles direitos onde o Estado tira a mão, me dê liberdade, direito à propriedade, direito ao exercício da profissão. Então o Estado começa a garantir os direitos básicos, né? Especialmente temos que lembrar também da Constituição, da Carta Magna, melhor dizendo, de 1215, aonde nesse movimento das burguesias foi enviada uma carta a Carlos Magno para que ele pudesse ali garantir, né, direitos. Então isso já é um ponto que começa já ainda não era liberalismo, né, nesse período, mas já começa a mostrar que a população, principalmente as classes que tinham condições sociais, queriam um Estado menos intervencionista, né. E vem o liberalismo, e essa ideia é defendida por John Locke e Adam Smith, né. Então vamos lá, liberalismo é o Estado deixar os indivíduos livres. Só que mais para frente a gente vai vendo que quando você deixa os indivíduos livres totalmente para produzirem, aqueles que são mais fracos, às vezes acabam não tendo condições de sustento ou tendo condições mínimas sociais, o que gera necessidade de uma intervenção estatal que nós vamos falar já já. Já o neoliberalismo, ele concentra esforços, que é uma evolução do liberalismo, digamos assim, na economia de mercado em detrimento da atividade social e política, né. Na verdade, não pode dizer nem que é uma evolução, mas é uma outra teoria subsequente, e ele começa a diminuir ações sociais e políticas, e é conhecida pelo Estado mínimo, é o Estado que gasta o mínimo possível com questões sociais e intervém pouco, né. Estado intervencionista de quem? É uma oposição ao Estado que nós vamos falar, que é esse estado de welfare state, que é o estado aonde promove o bem-estar social. Só que essa promoção do bem-estar social, a crítica dos economistas é que ela custa caro, e isso não gera lucro para o Estado, diretamente, né, sabemos que indiretamente investir no social vai gerar sim. Mas esse modelo de Estado de promoção social, né, que é o welfare state, ele tem a sua crise com a expansão dos gastos públicos, crise financeira fiscal, excesso de burocratização, a perda da eficiência, baixa legitimação, colapso do pacto político e dificuldade em responsabilidade dos avanços. Porque também um Estado inchado, cheio de cargos, cheio de burocracia, também não é um Estado ideal, né? Então a gente está vendo que nem o liberalismo totalmente, nem
o Estado totalmente intervencionista, o Estado social, consegue se manter. Manter que eu falo na questão econômica e financeira, por quê? Porque quando o Estado deixa totalmente a parte social também, ele gera prejuízo, uma sociedade doente, uma sociedade com alto índice de criminalidade, é uma crítica também. Já o Estado inchado demais, ele não é autossuficiente, não consegue ter recursos para manter, né, acaba colapsando, né, colapsa, acaba ruindo. E isso, gente, a gente vê bastante uma crítica à globalização, é a crítica em relação à soberania dos estados na teoria econômica. Já que o mundo está tão pequeno, falando em relação às fronteiras que foram quebradas pela tecnologia, pela informação, acabam que os países ricos exploram os países mais pobres ou subdesenvolvidos, como alguns textos dizem, né, os países subdesenvolvidos, explorando as mão de obra mais barata. Por isso que é comum você comprar lá alguma coisa e olhar assim, made in Taiwan, made in China, ou Vietnã. Por quê? Porque com a globalização não há fronteiras para a produção, e essa é a crítica, né, que você acabam desvalorizando a mão de obra dos países, que não têm cultura, economia sólida, e acaba também influenciando a cultura. Você vê que os países, principalmente, eh, ali a gente vê muito ali na Ásia, alguns países que estão incorporando culturas ocidentais, né, porque recebem muitos produtos dos Estados Unidos, Inglaterra e outros países e acabam sendo influenciados. Gente, sobre regimes políticos, a unidade 3 fala bastante sobre regimes políticos, sobre partidos políticos, por isso que é importante a gente dar uma lida e entender que os elementos caracterizadores do regime político são a autoridade dos governantes e obediência pelos governados. Então, para ser um regime político, tem que ter a autoridade do governante e obediência dos governados. Procedimento no qual se escolhe governantes, estrutura dos governos e limitações impostas aos governantes. Geralmente se dá essa escolha por meio da democracia, democracia formal, democracia é uma democracia que a Constituição do país garante ou a lei maior. Em contrapartida, temos ditaduras conservadoras, né? E com isso temos algumas revoluções contra essas ditaduras. Então é uma balança, né? Onde existem regimes de governo que as pessoas respeitam os governantes, que são ditadores, mas por respeitarem, passa a ser um regime de governo, né? Temos alguns países ainda com regimes monárquicos, né? E alguns países com parlamento, que é um conjunto ali de pessoas eleitas para representar ali diante, né, o congresso, né, deles, né. Vamos lá. Gente, mas o importante é entender que a democracia ela vem ligada ao conceito de cidadania, que é você ter a possibilidade, o direito de voto e de ser votado, desde que cumpridos os requisitos. Então, ser cidadão é aquele que pode votar, que pode exercer o seu direito de escolha ou influenciar nas decisões do país. No Brasil, graças a Deus, nós temos um regime democrático. Ah, professor, mas tem tanta coisa acontecendo. Gente, mas nós votamos, e podemos ser votados respeitado as regras da legislação. Então, gente, os direitos humanos, que vem também com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela traz um objetivo de um bem-estar à população, de que não hajam desrespeitos aos direitos mínimos, né, que o homem deve nascer com eles, né, direito de respeitar a integridade física, a vida, direito de respeitar a cidadania, o direito a voto, e esses são direitos essenciais. Já no sistema social econômico, são formados pela interação das partes que compõem. Há dois grandes sistemas, o capitalismo e o socialismo. Sabemos que o capitalismo é onde se incentiva a circulação do capital, aonde é mais ligado ao sistema liberal, e no socialismo é aquele Estado que faz a divisão, que não há ali, a possibilidade de diferenças, né, é um Estado que em tese, né, divide os bens por igual, que promove uma divisão por igual. Nós temos ali a questão do autor Karl Marx, que trata sobre esse Estado e critica a questão do capital, a questão da desigualdade social.
e nós temos outros também que tratam sobre economia, que criticam o socialismo. Então, são 2 pontos antagônicos. A reação, revolução e reforma. Gente, é comum acontecerem, reformas sociais, ações contra governos que são ditatoriais, rupturas com modelos que não são aceitos pela população, e tudo isso nós vemos que acontece não só no Brasil, no mundo nós vemos muitas lutas, né. O Brasil passou por alguns momentos, tivemos o Brasil ali com uma que os livros conceituam como uma ditadura, né, hoje alguns autores falam que não, mas outros sim, que é a época que os militares tomaram o poder. Então, assim, há grandes questões aí a serem estudadas, mas o Brasil passou por rupturas, passou também por questões de constituições que foram outorgadas, né, que é quando é obrigada ao povo sem a vontade popular, e hoje nós temos uma Constituição, a de 1988, que é a vigente, que foi promulgada com a participação dos representantes eleitos, criaram a Assembleia Constituinte e criaram a nossa tão bela e tão importante Constituição, que é uma das melhores do mundo, para quem não sabe, ok? Temos então até uma garantia da nossa Constituição, é a garantia do sufrágio universal, o voto. E com o voto nós temos também a criação dos partidos políticos, organizações coletivas para representar os indivíduos, né. Eh, Elas são politicamente têm o objetivo de alcançar poder, de estarem tomando decisões no país. Há partidos políticos no Brasil marcados pela história, que marcaram a história, e nós temos um sistema partidário dividido da seguinte forma, não no Brasil, mas quando se fala em política, temos os seguintes sistemas: partido único, em alguns países temos partidos únicos, quando existe somente um partido. Alguns locais, por exemplo, nos Estados Unidos, bipartidário, tem democratas e republicanos. Existem locais multipartidários, mais de 2, e pluripartidários, são diversos. Hoje, no Brasil, nós temos diversos partidos, né. Sistemas eleitorais, o modelo majoritário, em regra, nossa eleição, principalmente a de presidente, é no modelo majoritário, ganha quem tem mais votos. Temos o sistema de legenda, né, que é o sistema, geralmente, de votação de deputados estaduais, no caso aqui do Distrito Federal, distritais, né, e temos também o sistema misto de votação, né. E nós lembrando que no Brasil nós temos uma tripartição dos poderes, temos um executivo, composto ali pelo executivo federal, o líder é o presidente, e nós temos o executivo nos estados, que são os governadores. E também temos o judiciário, que é o órgão no qual julga as lides, que julga as demandas, conflitos de interesse chegam ao judiciário, e temos um legislativo, que é onde são criados em regra as leis, né. Então deu para entender, lembrando que existe a questão dos pesos e contrapesos, checks and balances. São poderes independentes e harmônicos, um fiscaliza o outro, por isso essa expressão checks and balances, que é um fiscalizando o outro para dar um equilíbrio, embora há muitas críticas hoje sobre alguns poderes querendo sobressair em relação a outros, mas a Constituição garante a harmonia entre os poderes, ok? Muito legal até agora estar com vocês. Agora eu vou abrir para vocês aqui, tchan, 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 tchan. O que você vai abrir, professor? Eu vou abrir o livro, meu amigo, porque tem alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Para quem não conhece o livro, eu postei nos grupos, é o livro em PDF. Ele vai falar sobre, na unidade 3, igualdade, liberdade e justiça, que é muito importante, que nós vemos ali que com a Revolução Francesa, que trouxe os termos igualdade, liberdade e fraternidade, cresceu no mundo, conceitos, né, de justiça, que é buscar aquilo que é correto, segundo Platão, né, que foi um filósofo grego, que nós já estudamos. Nós vamos ver aqui, ó, a filosofia política antiga. Platão se apresentava como um pensador-chave para refletirmos a igualdade, a justiça e a liberdade. Sua obra A República, anote aí, Platão escreveu A República,
é de fundamental importância. A república buscava apresentar a ideia de polis no grego eram as cidades. Por isso, ao longo da obra, o autor se refere sobre o que é justiça, o que é bem, quais as funções, né, da polis. Ele fala também sobre o termo de justiça. Gente, eu estou passando aqui num voo ligeiro, viu? Só para vocês irem lá depois e conferirem. Temos questões importantes lá sobre Sócrates também, que traz ali a possibilidade de um governante dar ordens que acabam prejudiciais. E os subordinados devem, então, ali ter o direito de se manifestar, ter o direito de exercer sua cidadania. Olha que legal, essa parte aqui sobre a Grécia Antiga, a gente dá uma estudada, sobre Aristóteles, é importante, né? Na sua obra A Política, acaba por justificar a escravidão. O filósofo discorre sobre diversas vezes sobre o assunto, mas o que mais se destaca é o caráter natural que ele atribui à escravidão. Não é apenas necessário, mas também vantajoso que haja um mandado para um lado e obediência do outro. Ele está falando não só de uma escravidão que a gente vê naquela época dos escravos africanos, mas que houvesse uma hierarquia, né? E isso, gente, porque o tempo dele era outro, né? Então fica uma das questões que ele trouxe, são, por assim dizer, marcados pela natureza, uns comandar e outros obedecer. Para ele, uns nascem para mandar, ou umas, né? A gente brinca que as mulheres nasceram para comandar com certeza, e outros para obedecer, né? Somos nós. Gente, John Stuart ele traz uma questão muito interessante que eu vou falar para vocês. Ele fala sobre foi um dos maiores filósofos inglês do século XIX, um dos detentores do utilitarismo e do próprio liberalismo. Ele traz uma questão que o Estado, para que pudesse ter uma justiça, o indivíduo devia se revestir de um véu da ignorância. O que, que é isso? Então, porque ele falando da forma que hoje da época dele as coisas eram, que haviam já ricos e pobres, não teria como promover uma justiça quando o indivíduo ele já nasce em uma condição, mas ele precisaria, para promover algo justo, estar revestido do véu da ignorância. Então, revestido desse véu, que é todos equiparados, os indivíduos com talentos especiais poderiam sim se sobressair, mas não já iniciar com privilégios. Isso que ele traz uma crítica. Não é que ele fala que todos deveriam ser iguais, mas assim, deveriam ter condições iguais, coloque aí, condições iguais para que o indivíduo pudesse buscar oportunidades. Tem um vídeo que eu mandei para vocês que explica melhor do que eu estou falando aqui, tá certo? É importante, gente, estudar esse autor, John Rawls, ok? Tem lá o vídeo. Ele é um autor que defende o conceito de justiça como equidade. Esta forma de lidar com a justiça distributiva prevê convenções sociais partam-se de princípios aceitos por pessoas que se encontram numa posição de igualdade. Dessa forma, é necessário que a liberdade, a igualdade e outros direitos sociais sejam distribuídos igualmente entre os membros de uma sociedade para chegar a tal situação de convenção. É aquele resumo que eu falei que da questão do véu da ignorância que vocês vão estudar mais a fundo. Tá certo? Gente, depois vocês vão dar uma lida aqui. Rawls nos oferece uma teoria da justiça baseada na igualdade de liberdade. É uma teoria baseada na igualdade de recursos e ela é definida pelo filósofo americano Ronald Dworkin em sua obra A Virtude. Gente, isso aqui vocês têm que ler lá no livro, tá certo? Então, o que que eu vou mostrar aqui para vocês no livro? Ó, que legal. Todo final tem um resumo, olha lá, o resumo do tópico 1, tá aqui. Tá vendo? Procurem esses resumos e estudem para a prova. Desculpem qualquer coisa, falta de tempo para explicar mais, mas estamos com as nossas provas aí agendadas. Façam as provas, gente, sempre estudando, consultando o livro, porque olha, são muitas páginas, não temos condições de tratar tudo. Gente, eu falei sobre John Rawls e deixei na figura aqui de John Stuart, perdão, viu? John Stuart Mill, maiores perdão, olha, deu até um bug aqui. Passamos agora à política moderna, para John Stuart, que foi um dos maiores nomes da filosofia inglesa. Certo, gente? Então não confunda John Stuart
com John Rawls. O John Rawls que escreveu sobre o véu da ignorância. John Stuart trouxe outras questões aqui, que eu vou até dar uma ênfase aqui, aspectos os quais deve se efetivar a liberdade no âmbito da consciência e a liberdade de pensamento, de opinião, enquanto isso nós temos que agir de acordo com o que queremos e buscar coisas que nos agradam. Além dessa liberdade de ligar-se às companhias desejadas, desde que também os os desejem e desde que essa ligação não se dê com o intuito de gerar dano. Então ele fala que temos que ligar aos indivíduos com o intuito de termos afinidades, de questões em comum, mas não podemos nos ligar com o intuito de gerar dano, certo? Me desculpem qualquer coisa, gente, estou à disposição. Essa aula foi gravada aqui correndo por conta da nossa prova que se aproxima, mas fiquem comigo. Um beijo. Eu quero estar com vocês no próximo semestre. Tchau.